Muito bem, então vamos iniciar, né, a nossa espiritualidade. Estava vendo hoje as últimas que fizemos, eram de agosto, né? De agosto, faz um bom tempinho que a gente não conseguiu, né? E a gente falamos de oração. E hoje agora a gente está pensei nesse tempo, pensei nessa experiência que está se estendendo, né, por muito tempo, a pandemia, com tudo que ainda acarreta para nós, mesmo que a gente conseguiu, né, retomar alguma atividade, podemos estar na igreja, nas missas presenciais, mesmo assim continuamos algumas na transmissão, retomamos, né, batizados, algumas coisas da vida paroquial. Aos poucos, né, o povo tenta se encontrar. E hoje nós estamos aqui, então retomando esse encontro de espiritualidade, eu pensei então de falar desse tempo, de falar de algo que pode interessar todos nós e que é muito importante a gente aprender a viver. Então, demos a esta noite o título de Os Desafios da Solidão, né? Da solidão. Querendo dizer assim que, primeiramente, a gente entende que na pandemia diminuímos nossos relacionamentos, as famílias diminuíram, nossos encontros. Há comentários de muitas pessoas que acabaram se deprimindo nessa situação. Há comentários também bastante importantes, né, de pessoas que trabalham com isso em relação a casais, né, que na pandemia acabaram até entrando um pouco em crise, se talvez não acostumados a conviver tanto tempo, né? Claro que agora as coisas estão retomando e o tempo passou, mas é bom a gente realmente refletir. Inclusive, eu queria falar da igreja, comunidade. Nesse tempo que nos acostumamos a ser uma igreja de encontros digitais, virtuais, de encontros feitos em live, em missas transmitidas e até reuniões feitas em videoconferência. Como o tempo passa, já são 6, 7, 8 meses, a gente se questiona e se pergunta, será que corremos o perigo de perder, né, o prazer do afeto, o prazer do encontro, o prazer de estarmos juntos, né? Será que isso pode acontecer? Então, a gente acha bom, né, que todo refletir para que esse tempo onde ficamos mais distantes não significa que ficamos isolados e tomar algumas providências necessárias para a nossa saúde não significa que a gente escolheu o isolamento, mesmo essa palavra sendo usada, né, distanciamento, que é um fato físico de proteção, de cuidados, mas não deve ser também algo psicológico. Eu fico pensando, será que a nossa comunidade volta? Não sei quando será, né? Vamos voltar normalmente à vida de comunidade, à vida das nossas paróquias? Ou será que esse tempo nos marcou tanto, nos acomodou até? Porque claro que foi um tempo difícil, claro que muita gente deseja reencontrar, mas ao mesmo tempo, será que criamos um hábito meio, né, individualista, mesmo que possa ser individualismo de uma família, de um casal, né, que nesse tempo teve que ficar distanciado, isolado. Eu não queria falar hoje, então, falo dos desafios da solidão, realmente ligado a uma questão da espiritualidade, né? O que a gente aprende sobre isso. Não quero falar do problema, da tragédia, pelo menos não hoje, né, de pessoas abandonadas, de pessoas que sofrem realmente a solidão porque ficaram um pouco esquecidas pelos amigos, pela família, pessoas, né, que... Então a gente
não vai falar hoje desse problema social que, com certeza, envolve muitas pessoas que, em sua residência ou até nos abrigos, nos asilos, acabam sendo abandonadas e sentindo uma solidão muito pesada. A gente hoje não vai falar disso, mas vamos falar mesmo de algo que possa envolver todos nós e de algo que a gente possa aprender com esse tempo que vivemos, que ainda vamos viver, né? Porque a gente não tem uma promessa assim, de uma vacina imediata, não sabemos como será distribuída, que tipo de eficácia vai ter, enfim, vamos ficar ainda durante um tempo, né, preocupados com isso. Então, vamos falar disso, né? Eu vou acolher ainda, né, a Maria Inês, Miss Helena, Laurici, Miss Ângela e tantos outros que entraram enquanto eu estou falando e não consigo ver todos. Mas é uma enorme alegria em estar aqui, né? Eu não resolvi ainda todos os meus problemas, acho que resolvi a parte clínica, patológica, né, da doença que me afetou, mas ainda preciso recuperar minha forma, preciso conseguir andar. Parece complicado, mas parece até difícil, mas realmente é um grande desafio, né? Aquilo que eu vivi, que estou vivendo, e se tem alguém que tem uma vontade louca de voltar na igreja, de celebrar uma missa, né? E de poder, então, estar com vocês, sou eu. A câmera está fazendo essas zoomadas, se aproximando, mas não sou eu que estou fazendo isso. E não sei nem como corrigir isso, então vamos que vamos. E né, me perdoe para alguma coisa que não sei administrar aqui, tá bom? Então, eu queria dizer no início 3 coisas. Solidão, vamos por enquanto usar a palavra assim, sem nem muitos comentários. Solidão pode ser uma tentação. Então, pode ser um tempo que vivemos, descobrimos ou nos convencemos que, ao final, não precisamos dos outros. Então, a tentação que vem numa solidão forçada é que, no fundo, eu não preciso dos outros. Então, é uma das vertentes do que a gente quer falar. Segundo, também, solidão que pode ser uma oportunidade. Solidão, o fato de permanecer mais sozinho, mais dentro da minha casa, com menos eventos externos, menos passeios, forma de poder, né, participar de festa, de barzinho, disso, daquilo. Então, pode ser também uma oportunidade de aprender a ficar um pouco sozinhos, né? Conosco mesmo, se conhecer um pouco mais. Pode ser uma oportunidade de diminuir os barulhos dentro e fora de nós, que tornam muitas vezes a nossa vida superficial. Então, a solidão pode ser uma tentação, não preciso mais dos outros, pode ser uma oportunidade e pode ser também um lamento, um sofrimento, algo que nos faz pensar, eu preciso realmente mais dos outros. Então, exatamente o contrário da tentação, que é não preciso mais dos outros, também eu posso sentir, preciso sim mais dos outros. Então, dentro dessas linhas, dessa maneira de refletir, que vou conduzir um pouco a nossa fala, perdi um pouco de treinamento a falar nesse tempo que estou me cuidando, mas assim, vamos trabalhar, não estou preocupado com isso. E queria dar então um ponto de partida, que é a partida o ponto de partida que existe no nosso livro sagrado, na revelação de Deus, então na Santa Bíblia. Na Santa Bíblia nós temos um trecho muito interessante
Roseli, Almeida, Helder, Andreia, Flávia, boa noite e Deus abençoe todos aqueles que entram já me pedem a benção. Deus abençoe a todos. Estava dizendo, então, no começo da Bíblia, nós temos um texto onde Deus faz uma afirmação, que é já uma grande revelação, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, vocês podem marcar, estamos no capítulo 2 da Gênesis, capítulo 2, versículo de 18 a 22. Então, Gênesis, espera que eu vou escrever para vocês aqui nos comentários. É o livro da Gênesis, capítulo 2, versículo de 18 a 22. Aí deixei lá no texto que aparece como mensagem da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos ler esse texto porque, antes de fazer alguma reflexão, ele é muito interessante no seu dinamismo, né? Nós estamos no 2º capítulo da Bíblia, que praticamente conta pela segunda vez a criação, né? 2º capítulo do livro do Gênesis, que é da tradição dita yavista, porque chama Deus com o nome de Javé. E essa tradição oral que se afirmou e foi escrita no mais de 5 séculos antes da vinda de Cristo, 5, 4 séculos, ela se caracteriza para ser bastante antropomórfica, isto é, se fala de Deus de uma forma humana, usando aquilo que os autores vinham na vida, estavam vendo na vida de todo dia. Então se dá a Deus essas características humanas, a Deus que tem a dúvida, Deus que faz a pergunta, Deus que se afirma, Deus que anda, Deus que caminha, enfim, né, a gente está nessa tradição que está no 2º capítulo do livro do Gênesis, portanto, 2º capítulo em absoluto, em geral da Bíblia, e no versículo 18 diz assim: Javé, Deus disse, não é bom que o homem seja sozinho, vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo, todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome ele a chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu, entanto, nome a todos os animais, e a todas as aves do céu, e a todas as feras. Mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Né? Então, temos o Deus que realiza, completa a criação, colocando os seres vivos, animais da terra, do céu, do mar, mas o homem não se encontra com eles. Né? O homem, diz a Bíblia, ao Gênesis, não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. No versículo 21, continua, então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois, da costela que tinha tirado do homem, estamos vendo como a linguagem é bem, né, semelhante à vida dos homens, é bem semelhante ao homem, então, uma maneira antropomórfica de falar de Deus. Né? Então o homem Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Né? Então é claro que no português, como em outros idiomas, no italiano, o versículo não tem mais o sentido que tinha no hebraico, onde o homem era chamado de Ish e a mulher de Ishá, isto é, o feminino de Ish. Então,
se a gente, usando a palavra hebraica, deveria ler assim. Ela será chamada de Ishá, porque foi tirada do Ish, né? Então, o que a gente vê nesse trecho muito breve, mas de uma imensa riqueza, de uma imensa dinâmica psicológica? Há uma afirmação de Deus, o homem não pode ficar sozinho, há uma constatação do homem que nos seres vivos, animais, não encontra algo ou alguém semelhante, e, enfim, há o reconhecimento, quando a mulher lhe é apresentada, que ela realmente é carne da sua carne, osso dos seus ossos, isto é, uma identificação profunda. Então, nasce aquele tu, aquele outro que está na frente do nosso eu, né? Então, se estabelece essa relação, e então a criação não cria simplesmente duas pessoas, mas cria duas pessoas relacionadas, duas pessoas que podem ser dom uma para a outra. Desta vez, sim, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, vamos lembrar que esses textos, né, do começo, já fizemos vários encontros bíblicos, do começo da Bíblia, eles não têm um caráter histórico, jornalístico, não é um relato de coisas que aconteceram, mas é uma maneira que, dentro da teologia, da cultura do tempo, os autores sagrados, inspirados por Deus, acharam de dar respostas fundamentais sobre a origem da vida, sobre por que fomos criados, sobre a origem do homem, da mulher e da natureza. Há uma série de respostas que eram dadas, né, na teologia do tempo e que, como a gente está refletindo agora, ainda são de grande inspiração. É claro que nós hoje, com toda a cultura que adquirimos, com toda a caminhada que a humanidade fez, hoje nós somos capazes de ler nessa expressão tão simples, tão alegre, tão espontânea, né, de Adão ao receber a Eva, ou do homem Ish receber a mulher, nós interpretamos isso mesmo como uma criação de uma relação que é parte fundamental, né, das pessoas. Então, tudo começou esse trecho que deu a dinâmica, né, da, da criação da mulher, tudo nasceu com uma afirmação de Deus. Não é bom que o homem esteja só. E, de fato, ainda isso permanece vivo, presente em nós. Não é bom que nós ficamos sozinhos. Não é boa a solidão do abandono. Não é boa a solidão de que não consegue se relacionar. O homem não foi criado para ficar sozinho. Então, essa é uma revelação que podemos ter como ponto de partida. O que Deus, então, quer de nós? Ele me fez capaz de relação. Mais ainda, ele colocou na relação, isto é, na capacidade de acolher o outro, de ser acolhido. E não vejo apenas na imagem do homem e da mulher da criação, não vejo o casamento apenas. Não veja apenas a relação de tipo afetivo, sexual e tudo mais. Vamos dar uma olhada mais geral, algo que diz que o homem ele precisa se relacionar, que o homem e a mulher, que todo ser humano é um ser de relação. Como já falamos outras vezes, a Bíblia tem dois relatos da criação. Exatamente porque não é um livro que está fazendo um texto biológico, histórico, de como surgiu o mundo, mas é um texto de fé, que está dando respostas fundamentais que, né, o povo de Deus tinha. Então, no primeiro capítulo, eu falei que esse segundo capítulo que a gente acabou de refletir era da tradição javista,
porque chamava Deus com o nome de Javé. No início da Bíblia tem uma tradição eloísta que chama Deus de Elohim, e tem como no capítulo 1 a tradição sacerdotal, né? Que é uma tradição que tentou colocar assim os pingos nos i, tentou dar uma acerto nos textos sagrados, sempre a partir de autores inspirados. Então, essa tradição ela é mais próxima de Jesus, do terceiro, segundo século antes de Cristo, e nós temos ela no relato da criação, no primeiro capítulo. Então, vou aqui destacar algo fundamental para nós, que está sempre em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Vá lá, sempre no texto que sai como comentário da paróquia, vou colocar esse texto. Gênesis 1, 27. Isso já nós ouvimos muitas vezes, já falamos disso em tantas outras situações, mas, enfim, em texto mais teológico, mais essencial, com menos imagens parecida com a vida dos homens, e, portanto, uma linguagem menos antropomórfica, semelhante à nossa natureza humana, um texto mais, vamos dizer, culto, mais escolhido pelo grupo sacerdotal, diz assim, capítulo 1, versículo 27. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, desculpe, né? Então, temos uma das grandes revelações do começo da Bíblia, uma grande prova que esses textos são realmente inspirados, né? É claro que durante a experiência da humanidade, principalmente a partir de Jesus Cristo, né? A partir do nosso Senhor, a partir do seu ensinamento, das suas palavras, e de tudo que se desenvolveu nesse mais de 2000 anos de cristianismo, e da presença do ensinamento de Cristo, do Evangelho de Cristo, então nós aprendemos que a Trindade é a Santíssima Trindade, é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus, mas forjadas dentro de uma relação tão profunda, tão eterna, tão verdadeira, que nós podemos dizer que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade de amor, comunhão de vida, família divina, é então um Deus de relação. E nós somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus. Então, no segundo capítulo, a tradição javista já nos fala isso, dizendo, não é bom que o homem seja só, ele precisa se relacionar. E no primeiro capítulo, versículo 27, nós temos a afirmação que o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Como eu estou falando, vamos lá ler o versículo do jeito que ele é. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou, versículo 27, né? E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. E os criou homem e mulher. Então, aqui temos uma afirmação que, como nós sabemos que todo o Testamento primeiro Testamento, que chamavam de antigo, mas antigo não é, porque é sempre novo, né? Então, o Primeiro Testamento se completa no ensinamento de Cristo, e, portanto, essa afirmação que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, realmente reafirma que dentro de nós, dentro das nossas células, do nosso sangue, da nossa psicologia, da nossa maneira de ser, dentro do projeto de Deus, o ser humano é um ser relacional. É um ser que se afirma na relação,
não na destruição do outro. Me permitam já tirar algumas consequências daquilo que a gente vê muito hoje. A nossa capacidade é de relacionar, de acolher. É nisso que a nossa vida se torna rica, é nisso que a nossa vida se torna mais interessante, é nisso que nossa vida se torna mais verdadeira, é nisso que superamos a solidão, toda forma de solidão, é nessa capacidade de nos dar ao outro, de acolher o outro, porque somos criados dentro dessa imagem, desse molde que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse círculo de amor, essa relação de amor que circula, né, e que, portanto, está gravada no nosso coração, gravada na nossa mente. Portanto, o começo do livro da Revelação, o começo da Palavra de Deus, o começo da Santa Bíblia, o livro sagrado, onde Deus se revela a nós, nós temos uma das afirmações mais importantes, né, sobre a nossa natureza, que depois Jesus explica não apenas falando e mostrando a Santíssima Trindade, mas Jesus retoma esse assunto quando, por exemplo, nos diz que o mandamento novo, o mandamento que vai renovar tudo, que vai tornar tudo novo, que ele trouxe, é o mandamento do amor recíproco. O mandamento novo é amai-vos uns aos outros, nos convidando, então, a essa comunhão, a essa relação, né? Nos convidando, então, a sermos comunidade, a sermos famílias, a amizades sinceras e verdadeiras, a uma vida de comunidade onde, abatendo todas as dificuldades, somos capazes de nos doar, de acolher o outro, de ser acolhidos, de perdoar e ser perdoados, de confortar e ser confortados, e tudo, né? Então, isso é realmente um grande, um enorme desafio que está aí na revelação de Deus, e que não é segredo, não é segredo nenhum, é só quem acompanha textos, né, de caráter psicológico, né, descobre cada vez mais quantos autores e como o ser humano é sempre apresentado como um ser relacional. E na relação positiva ou negativa, cabe muitas vezes a explicação da nossa alegria ou da nossa tristeza, do nosso amor à vida ou do fato que nos desliga da vida, nos tira o prazer de viver. Relações pesadas, negativas, agressivas, de conflito, a gente não pode esperar, né, que isso pode nos trazer felicidade. Talvez não, nesse momento não se encaixa perfeitamente, mas bate na minha cabeça uma das frases de Papa Francisco, comentando também os fatos da pandemia, quando ele disse: pensávamos de poder continuar saudáveis em um mundo doente. É claro que o mundo é um mundo também do meio, né, do ambiente, do planeta, de toda essa relação que a gente também tem que ter, mas é um mundo também doente de conflitos. É também a nossa sociedade, nossas famílias, nossas comunidades que sabem mais brigar que se acolher. Essa atração fatal, como dizia aquele filho famoso, que porém fala de outros assuntos, mas me permitam brincar com isso. Essa atração fatal que temos pela briga, pela divisão, essa atração fatal que temos, né, para comentar a vida dos outros, o prazer que temos de ver fracassos,
o prazer que temos em detectar os defeitos do outro e nunca ver suas virtudes. Essa atração fatal, né, que muitas vezes nos faz esquecer que, como Deus revela desde as primeiras páginas da Bíblia, a nossa vida depende muito das nossas relações, a nossa felicidade, a nossa relação depende das nossas relações. E a pandemia talvez questionou isso, ou nos ajudou a entender qual que é a verdadeira relação. Estar juntos num churrasco ou é estar juntos mesmo distante, porque o pouco que comunicamos num telefonema, numa mensagem ou num breve encontro se tornou muito mais essencial, muito mais verdadeiro que tantos papos jogados fora durante um churrasco, que, pelo amor de Deus, a festa de amigos são coisas maravilhosas, bonitas, né? Mas talvez a falta disso, a falta de poder encontrar, a falta de poder estarmos juntos e viver esse lado festivo das amizades, talvez pode ter nos ajudado ou não. O que vocês acham? A descobrir que existe algo mais profundo e que uma relação sobrevive à distância. Uma relação sobrevive a muita distância. Será que eu, que estou a mais de 9.000 quilômetros distante da minha mãe, perdi a relação com ela porque não posso encontrá-la toda semana, todo mês? Com certeza não. O que é mais verdadeiro? Uma palavra sincera dita que vai no fundo do coração, onde a pessoa fala com pureza. O que é a pureza? Transmitir aquilo que eu sou de verdade, transmitir aquilo que eu sinto de verdade. As palavras verdadeiras, às vezes, são poucas, mas elas tiram lágrimas da gente, porque tocam o coração. Então, essa ausência, distância forçada, talvez nos ajudou a descobrir, a entender. No início, com certeza, éramos muito animados com isso. Eu entendo que o tempo passa e que nós cansamos, eu entendo perfeitamente, né, que fica difícil, mas vamos lembrar, propósito de início de pandemia, que íamos fazer dessa dor, desse sofrimento, que inclusive íamos fazer uma oportunidade, né, para nos conhecer mais e para nos relacionar de uma maneira mais essencial, mais verdadeira, com menos superficialidade e com mais vida. Então, tá aí, passou a primeira meia hora da nossa conversa, como sempre o tempo vai embora rapidinho, mas isso foi o primeiro passo que damos, né? Só olhando dois versículos do início da Bíblia e comparando, lógico, com tantas coisas que Jesus nos ensinou. Então vamos dar um segundo passo. Somos criados à imagem de Deus, somos seres relacionais, somos pessoas que, construindo relações, construímos a nossa vida, a nossa felicidade, amamos e somos amados, que é talvez o instinto mais importante que nós temos, necessidade mais fundamental da nossa vida, amar e ser amado, reconhecer, ser reconhecido, valorizar e ser valorizado. Os dois lados. A pessoa que pensa sempre só em ser amado, em ser compreendido, em ser valorizado, não entendeu o mecanismo da relação. Não entendeu o mecanismo do amor que Francisco de Assis, por exemplo, 8 séculos atrás, com uma humanidade que tinha com certeza um conhecimento humano, né, antropológico e psicológico bem mais rude que o nosso, já era capaz de rezar, de escrever, Senhor, que eu não busque ser consolado, mas consolar, que eu não busque ser perdoado, mas perdoar. É na nossa atitude ativa, é a gente se mexer por primeiro,
e a gente dar o primeiro passo do amor, da relação, da amizade, do perdão, da compreensão, da acolhida. É assim que funciona o amor, não é esperando. Não é se jogar num cantinho, né, da casa, da família ou do grupo de amigos, esperando que alguém perceba que ninguém está preocupado comigo. E mandando mensagem de vitimismo. Ah, ninguém lembrou de mim, ninguém me convidou para isso. Não é a vítima que constrói a vida. Não é a vítima que constrói a sua vida. Então, nós temos que ser as pessoas do primeiro passo. A pessoa do princípio, assim como Deus, diz São João, nos amou por primeiro. E é assim que as coisas funcionam. É do jeito que São Francisco rezou ou escreveu. Então, quando a gente fala nossa grande ânsia de amar e ser amados, e muitos focalizam só, mas ninguém me ama. Não, mas você também não está amando ninguém. Você só pensa nas suas coisas, você pensa que o único que tem problema de saúde, você pensa que o único que tem problema de trabalho, você que pensa, não é isso, né? Não é essa atitude. Então, olha que fantástico, eu acho, pelo menos eu já estou tão animado, e como uma breve reflexão do início da Santa Bíblia já nos estimula para sair de nós, para sacudir 8 meses de pandemia e dizer, uai, o que eu estou fazendo? Me vitimei com isso, estou me fazendo vítima desse vírus, estou me fazendo vítima dessa situação, estou me justificando minha tristeza por causa disso, ou já posso reagir, posso construir, posso ser. Mas, enfim, a gente sabe que entre o que Deus nos revela, que nós conseguimos abraçar da sua revelação, existe uma grande distância. E essa distância nos leva a um certo realismo, e conhecer a situação real das nossas relações e da nossa dificuldade de acolher o outro, isso vale no trabalho, na família, na amizade, na comunidade, nós podemos crescer, com certeza. Então, segundo passo, vamos chamá-lo assim, a realidade, porém, nos desafia. Aí eu queria trazer para vocês uma reflexão, que eu já li o livro pelo menos 2 vezes. Nesse caso, eu tenho um livro que é do Leandro Carnal, né? O Dilema do Porco-Espinho, como encarar a solidão, né? Então, esse livro é interessante, né? Faz um trabalho bonito, não é um trabalho católico, não é um trabalho nem cristão, apesar de, né, usar muitos recursos da nossa tradição, e é tudo uma metáfora, uma imagem, né, da vida e da necessidade do relacionamento, que é baseada num dilema que foi apresentado pelo filósofo alemão Schopenhauer. Schopenhauer, num passeio de montanha, uma vez dentro, era inverno, era frio, havia, portanto, a dificuldade, necessidade de se esquentar, e ele viu um grupo de porco-espinhos. Porcos-espinhos ou porco-espinhos. Aquele bicho aí. Então, o porco-espinho necessitava de se aproximar um ao outro, porque assim o calor do um ajudava o outro a vencer o frio. Mas para poder se aproximar um do outro, por falta de sorte, esse bicho cheio de espinhos, eles tinham que aceitar de se espetar. Então, tanto Schopenhauer, o filósofo, como hoje nesse livro que apresentei, virou isso uma metáfora da nossa relação. Metáfora dos relacionamentos humanos, da proximidade humana. Então, nós vamos entender o frio como falta de
relação. Vamos entender o frio como solidão. Então, nós sentimos a necessidade do calor, de estar próximos. E sofremos com o isolamento. Sofremos com distanciamento. Principalmente se somos distanciados. Se somos colocados num canto. Ou se não conseguimos achar a maneira de nos aproximar. Então, a gente precisa vencer o frio da solidão. Só que para vencer o frio da solidão, eu preciso me aproximar dos meus irmãos, que não têm os espinhos do porco-espinho, mas têm também algo que me espeta. Porque o outro é diferente, porque o outro pode não concordar comigo, porque o outro tem uma maneira diferente de ser, porque o outro pode me contestar, porque o outro pode me desagradar, porque o outro pode me contrariar. Portanto, eu que necessito vencer o frio. Mas se não quero me espetar, isto é, se não aceito o desafio do outro, que é diferente de mim, eu então vou ficar no frio. Eu vou ficar na minha solidão, eu vou ficar distante, eu não vou sentir o prazer de ser como Deus, um ser em relação. Eu não vou sentir o prazer de uma verdadeira amizade, eu não vou sentir o prazer de ser de um verdadeiro laço familiar, marido, mulher, irmãos, pais, filhos, primos, porque muitas pessoas desistem muito de nós, né? As pessoas somos nós, não somos? Desistem de relações por causa disso. Ah, eu não gosto daquilo, ah, eu não gosto. Ah, então, a gente fica com medo de se espetar, queremos tudo do nosso jeito. A gente filtramos os outros, e com poucos dias de conhecimento já sabemos todos os seus defeitos. Talvez, quase certamente, não conhecemos ainda suas virtudes, mas já nos aperfeiçoamos em saber os seus defeitos. Ah, o cara fala alto, ah, o cara faz isso, ah, ele, sim, ah, ele fica perto de mim, não fica o tempo inteiro me tocando, fica, ele não sabe conversar, fica. Ah, ele disse, e que falaram então hoje, né, dessa polarização que vivemos, né, em tantos setores, por exemplo, na política, então, muita gente se excluiu, perdeu a amizade, né? Eu não sou obrigado a pensar como você. Você não é obrigado a pensar como a gente. Que tal se fôssemos capazes de ter opiniões diferentes sem nos ofender, sem negar a realidade? Então, por exemplo, isso é um desafio muito grande. Mas a gente sabe que dentro de família as pessoas se afastam por tantas razões, né? Então, para sentir o calor da relação, eu preciso aceitar ser espetado. O outro é diferente, o outro incomoda, questiona, contraria. Então, com certeza podemos dizer assim: somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Somos seres de relação, certo? Mas esqueça que isso é para nós. Isto é, isso entendo dizer o outro. O desafio de encontrar o outro nunca, preste atenção, nunca será uma zona de conforto. Para eu conhecer, para eu amar, para eu me aproximar,
do outro, eu preciso sair do conforto de tudo que eu quero, de tudo que eu gosto, e daquelas pessoas que dizem, não vou naquela... Não, imagina, eu não vou naquela reunião, não, eu não gosto disso, não gosto daquele. Então, tem pessoas que só aceitam a vida do jeito que eles querem. Poucos parentes estarão no velório dessas pessoas. Poucos amigos que tiveram a grande arte de suportar uma pessoa que não aceita o outro como algo diferente. Então, realmente, para encontrar o outro, não é a gente precisa sair, né, da região do conforto. Essa, inclusive, é a razão que, no meio de muitos setores da vida, né, incluindo a família, incluindo o trabalho, incluindo as nossas comunidades, é a questão das panelinhas. Dentro de grupos se fazem grupos melhores, né, que se entendem mais, se conhecem mais, se admiram mais, e que isso não tem nada de mal, porque lógico que eu não posso ter a mesma sintonia, a mesma capacidade de estar junto com todas as pessoas. Claro que existe uma maneira que faz com que é mais fácil para mim, mas o problema da panela não é esse, não é identificação, não é que um grupo que, né, é que a panela normalmente atua para destruir os outros grupos, ou pelo menos para rebaixá-los, para dizer ninguém como nós, ninguém feliz como nós, ninguém faz o churrasco como nós, ninguém canta como a gente. Nossa, que bobagem, que bobagem. Então, esse é o problema. Que a gente busque afinidade, mas uma verdadeira afinidade sempre será fruto de trabalho, sempre será fruto de sair de mim, sempre será fruto da gente, né, poder caminhar rumo ao outro. Então, apesar que somos, vamos dizer assim, se me permitem a palavra, por natureza, por criação, por semelhança divina, somos seres de relação, nós temos muita dificuldade a aceitar ser espetados. Então, o porco-espinho quer se aproximar para vencer o frio e tem que aceitar, né, de ser espinhado, de ser... que é exatamente o que acontece na nossa vida. Quem não aceita esse desafio, essas pequenas dores, dificuldades, crises, né? Já falei no outro encontro, não é a zona do conforto que faz crescer um ser humano. O ser humano, zona de conforto é como estacionamento. Dentro de um estacionamento, nem a pessoa, nem o carro desenvolve nada. É a viagem, é o desafio de um caminho novo, é o desafio de conhecer um lugar desconhecido, é o desafio de conhecer uma alma nova, uma maneira diferente de ser, que não é a minha, não é dos meus amigos, não é apenas daqueles que eu gosto, mas o desafio de conhecer um outro mundo, que é um outro ser humano, uma outra riqueza que me permite crescer, evoluir, me permite sair, né, da região de conforto. Então, a realidade nos desafia. Vamos guardar essa imagem do porco-espinho, que ela é muito interessante. Terceiro passo, e vamos, né? Eu queria dizer assim: toda proposta cristã nos leva a acolher o outro. Vou ler uma frase muito interessante, introduzindo aqui uma distinção entre solidão, que pode ser algo, vamos, com seu peso negativo, e solitude, que é uma solidão, uma capacidade de ficar sozinho, que é bem diferente. Então, a solidão produtiva, isto é, a solitude, não é não precisar do outro. Ao contrário, é deixar o outro crescer dentro de mim. A boa solidão, olha só como isso
pode interpretar o tempo que vivemos. A boa solidão é oposta ao sentimento de não precisar do outro. Ao contrário, é perceber que preciso do outro, mas não de uma forma absoluta, doentia, né? Essa percepção, né, que eu posso ter na minha solitude. Então, uma solidão que acaba sendo criativa, que me leva a refletir, a me conhecer mais, que eu posso descobrir junto a um livro, junto a uma palestra por causa de um vídeo. Então, a solidão, vou ler mais uma frase que acho linda, deve ser uma vitória, uma conquista, um esforço pessoal para evitar o excesso de barulho interno e externo, sabendo que ninguém é completamente autônomo e independente. Então, a solidão não como distanciamento, mas como aproximação. Porque nela eu posso praticar uma maneira de ser, uma maneira rica de viver aquele momento que me conheço melhor. Interessante. E nessa solitude, nessa solidão, eu posso fazer que o outro entre mais na minha vida. Realmente, se vocês pensam, a rejeição do outro é muito instintiva. A rejeição do outro é muito no momento de ira, no momento de discussão. Às vezes uma grande divisão entre pessoas, uma grande inimizade, nasce no momento de confusão e no momento que se perde a paciência. Quando nós somos capazes de ficar um pouco mais sozinhos conosco, com a capacidade, às vezes, até de criar um silêncio exterior, de não ficar permanentemente com uma música ligada, com um radinho, com notícia, com o WhatsApp, com o Facebook, e quem sabe tudo sempre ligado, às vezes aprendendo a ficar um pouco sozinhos, vamos nos conhecer mais. E vamos conhecer mais o outro, vamos ter mais capacidade de acolhê-lo, porque quem não se conhece, como que vai? Claro que quem não se conhece interpreta o desafio do outro sempre como uma inimizade, como uma dificuldade. Não é? Então, a percepção da diferença, da chamada alteridade, isto é, do outro, a diferença do outro, do contato desafiador com as pessoas, é uma chave essencial de crescimento. Apenas na solidão tornada solitude, eu consigo um período de mínimo distanciamento para redescobrir quem que eu sou. E muito mais, e acima de tudo, que eu não sou. Você tem ideia de quantas pessoas vivem com uma imagem distorcida de si? Você tem uma ideia de quantas pessoas que perderam contato com a verdade, que nós chamamos de mentirosas, se consideram muito sinceras? Você tem ideia de quantas pessoas que têm uma dificuldade enorme de acolher, são secas, têm uma dificuldade enorme para conviver com os outros, se acham pessoas acolhedoras? Você tem uma ideia de quantas pessoas assim fechadas, seguras, usa até uma palavra meio, até avarentas, se consideram generosas? Você tem ideia de quantas pessoas, voltam na primeira afirmação, quantas pessoas têm uma visão distorcida de si? Por isso é importante saber quem eu sou e muitas vezes esse processo acontece descobrindo quem eu não sou. Isso deveria ser a nossa prática diária, constante. Não sou eu que posso me definir acolhedor.
São os outros que me definem assim. Não sou eu que me posso definir generoso. São os outros que me enxergam assim. Então, a solidão da vítima, da pessoa que se considera vítima da pandemia, vítima do isolamento, vítima do esquecimento, vítima do abandono, vítima de uma família que não liga para ele. Então, a vítima realmente vive uma solidão pesada, que o leva sempre a construir inimizades, reclamação. Agora, a solidão que eu procuro, que não é os meus dias inteiros, não é a minha vida, mas são aqueles momentos que estamos chamando de solitude, estou de uma solidão produtiva, onde eu, pela ajuda de um livro, pela ajuda de uma oração, pela ajuda da palavra de Deus, pela ajuda de repensar algo que me foi falado, pela ajuda de algo que eu vou refletindo, vou aprendendo, eu posso ter um fruto gigantesco que me dá muito crescimento, que é o conhecimento daquilo que eu sou, principalmente daquilo que eu não sou. Lembrando que é o desafio do outro que me faz crescer. Se eu não sou capaz de sair de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso, e tudo e todos do mundo são julgados pelo meu critério de vida, pela minha visão da vida, tem que ser assim e não assado, se eu nunca vou acolher, né, o outro na sua diferença, como eu posso ter relacionamentos ricos, saudáveis, que me trazem vida, que me trazem felicidade? Estarei sempre, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre, né? Eu queria aqui ter mais um texto, terminando, né? Vejo que o tempo vai, já são 9 horas. E queria falar de um exemplo maravilhoso que nós temos, né? Para dizer como o momento da solidão, não sei, causado pela pandemia ou não, ou causado por outras razões, pode ser um momento muito criador, muito produtivo, muito positivo na minha vida. Então vamos interpretar, por exemplo, Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo no deserto, né, na linguagem religiosa judaico-cristã e também depois no cristianismo, em muitas espiritualidades jesuíta, franciscana, né, do Carmelo e tudo. O deserto é identificado como um lugar de retiro, de reflexão, de uma solidão boa, de uma solidão que me faz crescer. Então, vou pensar em Jesus, que foi, diz o texto bíblico, levado pelo Espírito Santo no deserto, onde ficou 40 dias, né, um número simbólico importante. Nesses 40 dias, ele foi tentado, e nós temos a imagem, né, do demônio, o inimigo, o adversário, o demon, cutucando, né, Jesus conversando com ele. Mas se esse demônio, se essa tentação estava dentro de Jesus, antes dele responder, não sou de pão, será que Jesus pode, pai, eu vou ser o Messias do pão? Eu vou ser o Messias da multiplicação, vou alimentar todo mundo, quem que não vai me seguir? Né? Será que, então, a tentação que Jesus era descobrir que dentro dele tinham outros eus, outros Jesus, que estavam querendo uma outra maneira de ser o Messias, então de viver a obediência ao Pai, a missão
de libertação, vocês vão pensar nisso. Então, no deserto, será que Jesus não encontrou um outro eu que podia prevalecer? Um outro eu que, por exemplo, se usava do poder, usava e desafiava o poder divino para conquistar os homens. Então, esse momento de deserto, de silêncio, que estou chamando de solitude, ou solidão produtiva, foi nesse momento que Jesus realmente se conseguiu realmente descobrir quem ele era e quem não era. Eu não seria um populista. Eu não seria o Messias do sucesso, do pão distribuído a todos, da facilidade das coisas. Eu não serei um libertador que se aproveita do poder divino, que engana as pessoas, se passando como dono do poder divino, que é de Deus e não é nosso. E, portanto, Jesus viu que dentro dele podia existir. Essa foi a grande tentação, e são as grandes tentações da nossa vida, né? Então, quem que eu sou de verdade? Qual é a minha verdadeira missão? No meu caso, como padre, como amigo, como irmão. Qual é a sua verdadeira missão? Quem é você de verdade? Será que eu com 63 anos, descobri isso? Ou estou ainda confuso? Ou ainda não sei quem de fato eu sou? O que de fato me torna sereno, feliz, realizado? E você sabe? Então, olha só, quanta produção, quanta vida que Jesus encontrou se identificando. Então, isolar-se nunca é para descobrir uma mágica que acontece, uma grande revelação que vai aparecer, sei lá, de maneira misteriosa na minha consciência. Mas, às vezes, isolar-se um pouco para que eu possa me ouvir. E me ouvindo melhor, eu vou deixar o outro emergir o outro na minha vida. Vou deixar o outro crescendo, porque a partir do fato de que eu descubro quem realmente eu sou, que eu vou me tornar bem mais acolhedor, que não tenho medo da ameaça do outro, né? Que não tenho medo de sofrer depreciação, desvalorização do meu ser, da minha vida, né? Então, é isso aí. Terminando hoje, então, vou ler uma frase, né, que possa nos trazer isso. Então, hoje eu falei do desafio da solidão. Já disse no início, não falo da solidão de pessoas que realmente sofrem um abandono na sociedade e na família, um pecado comum que precisamos resolver. Mas vocês viram, a partir da revelação divina, né, falei da solidão como possibilidade de ser um momento criativo, de ser um momento que eu me recupero e eu me torno uma nova pessoa, me conheço mais. E por incrível que pareça, é no silêncio de mim mesmo que eu aprendo a amar o outro. Que eu aprendo e entendo, não, mas eu não posso não posso ser tão exigente com essas pessoas. E é assim que eu aprendo, não, eu não posso ser tão duro assim. Eu também tenho minhas misérias, tenho as minhas contradições. Então tá aí, nós fizemos esse percurso, não sei se o meu título era enganoso, eu acho que não. O desafio da solidão como um momento de conquista de uma vida melhor. Momento de conquista de algo bem melhor. Então desconfie de quem se isola sempre. Porque nós não somos isolamento. Precisamos de alguns momentos. Desconfie ainda mais de quem nunca se isola.
de quem está sempre de um lugar para o outro, de quem está sempre para fora, de quem está sempre cantando, ouvindo, conversando, trocando mensagem, entrando na internet, desconfie. Tenha compaixão pelas pessoas que estão tão desesperadas para evitar a solidão, que vivem de festa em festa, de poste em poste, de bar em bar, levando seu desespero para beber. E a gente não bebe só no bar. Às vezes nos reunimos, um pouco triste dizer isso, mas me deixem falar. Como questionamento. Eu não sou dono da verdade, e não estou dizendo que é uma verdade, mas uma vez eu me questionei. Será que o prazer de estar juntos é realmente o prazer de estar ao lado dessas pessoas? Ou eu fui naquele lugar, naquela festa, para beber? Para mandar ver. Quem que foi o protagonista da minha festinha? Do meu encontro com os amigos ou a bebida? Então, às vezes, a gente não pode, né, ficar se enganando. É ficar organizando de festa em festa para continuar anestesiando nossa vida com bebida. Solidão bêbada não ilumina. Quem bebe continua mais sozinho do que antes. Apenas tropeça e amanhece mais triste. Né? Então, hoje a gente tem várias maneiras, né, de tentar se enganar. Tem pessoas que apostaram tudo na vida virtual, nos contatos virtuais. Né? Um dia falamos disso com mais extensão, que vivem conectados, trocando ideias, trocando foto, e cadê eles? Inclusive agora, vou falar uma coisa que muita gente vai falar que sou chato, paciência, paciência. Mas, inclusive, essa brincadeirinha que surgiu, que não vejo nada demais, porque é uma brincadeirinha, mas eu pensei assim, puxa vida, no Facebook, já as pessoas vivem meio camufladas, né? Que no Face a gente só posta o dia da nossa vitória, o dia da nossa alegria, raramente postamos derrotas e lágrimas. Isto é, no Face a gente coloca uma parte de si. Agora só faltava o avatar também para a pessoa também ter uma carinha imaginária, né? Bonitinha, feita, né? Então, só para dizer que não sou muito fã dessa maneira do Facebook também empreender nossas vidas e nos conduzir nessas brincadeirinhas. Eu repito, é uma brincadeira, não tô, mas eu gosto da sua foto, sabe? Eu gosto de ver você. Não gosto de ver a sua caricatura, seu desenho, não gosto. Né? Já é um mundo virtual, já é um mundo que nos distanciamos um pouco da realidade. Vamos manter-nos, né? Com nossos defeitos, com nossas gordurinhas, né? Mas vamos ser nós. Né? Então, isso acho muito, muito importante. Tá bom, gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui né, com 100 pessoas conectadas, e às vezes você sabe, atrás de uma conexão, tem um casal. Então, que bom que passamos juntos essa hora, que já se estendeu 1h15 quase, e queria então deixar o meu abraço, agradecer muito, muito, muito por cada oração que vocês podem continuar, que eu preciso ainda, mas desejo agradecer de coração a presença, o apoio, o carinho que a gente recebe, que a paróquia recebe, a sua participação na comunidade, o apoio a Padre Lucas, que ficou sozinho todo esse tempo que eu não estou conseguindo celebrar e trabalhar, né? Que Deus então abençoe, que a paz do Senhor, que a sua luz, a sua graça esteja sempre na sua vida, em todos os momentos de sua vida. A bênção de Deus permaneça sobre todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.